O tsunami científico, destruidor da ciência, não interpretável, incompleta e incoerente. A planificação da física através da teoria dos unifótons. Amiga, amigo, eu sou José Roberto de Rezende, autor da teoria dos unifótons. Hoje trataremos do campo de força, gerador de todos os outros e estruturador básico da matéria, o campo de impenetrabilidade, o sonhado por Einstein como unificador de todos os campos. Como as pás de um ventilador criam, na região em que movem, certa impenetrabilidade, que tende a expulsar objetos colocados nessa região, os unifótons, as partes verdadeiramente elementares da matéria, impenetráveis e móveis, naturalmente criam uma pressão, uma graduação de impenetrabilidade, um campo de impenetrabilidade nas regiões onde movem. Quanto maior a frequência de rotação de um ventilador e maior a densidade de suas pás, maior a impenetrabilidade o mesmo cria. Unifótons em maior densidade e de maior frequência de colisões criam, na região onde movem, maior impenetrabilidade. Os unifótons maiores apresentam maior frequência de colisões. Só agora podemos explicar, de forma básica, a estruturação da matéria. Pois vimos como os entes elementares verdadeiros, os unifótons, criam um campo de impenetrabilidade que determina a distribuição dos mesmos, ou seja, da matéria no cosmos. O campo de impenetrabilidade criado pela matéria, pelos unifótons, controla a sua estruturação. Usando peneiras, separa-se grãos de tamanhos diferentes. O movimento dos unifótons faz algo semelhante e separa os de tamanhos diferentes. Unifótons se diferem na impenetrabilidade que geram nas regiões em que movem. Naturalmente, os que colidem em maior frequência, os maiores, geram maior impenetrabilidade e apresentam menor liberdade para mover em uma direção qualquer. Assim, de entre esses escapam os de menor frequência, os menores. Daí é que os unifótons tendem e formam as embás, estruturas materiais básicas, arredondadas, onde camadas de unifótons menores envolvem as de maiores. A matéria apresenta alta estruturação, que se molda devido ao campo de impenetrabilidade. Como as regiões mais impenetráveis das estruturas materiais básicas são envolvidas por outras menos impenetráveis, então, como observou Rutherford, para os átomos, nessas estruturas, as regiões centrais são mais impenetráveis. O campo de impenetrabilidade, o campo único gerador de todas as forças, ocupa o lugar do espaço-tempo da teoria da gravitação de Einstein, onde a matéria controla o espaço-tempo, que determina a forma da matéria mover. O campo de impenetrabilidade determina a estruturação da matéria, é criado pela matéria e controla a forma da matéria a partir de sua força genérica. A geração do campo de impenetrabilidade é muito simples. É semelhante ao efeito dominó. É um efeito dominó autorregenerador, ou seja, entre osciladores autodeterminados. Os esféricos unifótons autodeterminam suas velocidades e frequências de colisões. São osciladores, comunicam frequências e velocidades autodeterminadas segundo qualquer direção que passe pelos seus centros aos unifótons de sua vizinhança. Através de colisões sucessivas desses, geram desta forma seus campos de impenetrabilidade. É como se cada comunicador de velocidade, cada unifóton, de qualquer embar, estrutura material básica, estivesse sempre em todo espaço, mas com intensidade que cai com a distância até o mesmo.
Desta forma, a impenetrabilidade das ENBAs, derivada de seus unifótons, se estende a todo o espaço. Assim apresentam, além de impenetrabilidade interna ou local, outra derivada desta, não local. O campo de impenetrabilidade ocorre localmente e a longa distância. Há forças de longo alcance e há forças de curto alcance. As forças de longo alcance, como a gravitacional e a eletromagnética, caem com distância, o que não ocorre com as de curto alcance, a exercida pela impenetrabilidade entre as partes das camadas e entre camadas vizinhas imediatas. As camadas, por haver repulsão entre suas partes, tendem a expandir, assim como um balão, que tende a expandir ao receber ar, mas também, por confinarem as camadas que envolvem, as fazem contrair. Camadas de unifóton exercem força de curto alcance entre suas partes e em suas vizinhanças imediatas. Daí esse tipo de força não cair com a distância. Mas as forças de curto alcance ocorrem também em larga escala, pois a camada dos menores unifótons existe em larga escala. Os menores unifótons, por serem os menores, não podem ser envolvidos, e assim formam uma única camada, que envolve diretamente ou indiretamente a todas as estruturas materiais. Logo existe força de curto alcance, em escala cósmica, a exercida pela camada dos menores unifótons, que envolvem diretamente ou indiretamente a todas as estruturas materiais. Eis a força que explica a expansão cósmica. A matéria que causa essa expansão age localmente. Sua força não cai com distância e supera a atrativa gravitacional entre grandes massas separadas por grandes distâncias. De maneira simples, acabamos de explicar a expansão cósmica. E como veremos, ao tratarmos dos átomos, a teoria dos unifótons dispensa a hipotética força forte e fraca da física atual, pois explica de outra forma as forças de curto alcance, e daí a estabilidade dos núcleos atômicos. As forças de longo e de curto alcance serão tratadas separadamente em futuros capítulos. Realizamos o sonho de Einstein e de muitos outros cientistas da natureza. Unificamos as forças através de um único campo, o de impenetrabilidade, o que permite uma física plenamente unificada. Derivamos a estruturação básica da matéria do campo de impenetrabilidade. Explicaremos nos próximos capítulos outros princípios da mecânica ligados às estruturas materiais. Obrigado por sua atenção. Um grande abraço. Manifeste se você gostou. Deixe um like e participe do nosso chat. Inscreva-se em nosso canal. Veja o próximo assunto, onde trataremos das limitações da mecânica newtoniana.